Dando sequência aqui, eu queria chamar a Maria Borrigas, o Hamilton Leite, o Ricardo Jordan, e apresentar o Silvio de Barros, que vai mediar o debate, que foi prefeito de Maringá de 2005 a 2012, que coordenou a participação da Frente Nacional de Prefeitos na Rio+20, foi secretário de Estado no Amazonas e no Paraná, além de secretário nacional em Brasília, e é um conselheiro do Arco Futuro. Silvio, seja bem-vindo. Bem, nós estamos chegando ao final desse seminário, desse evento tão importante e relevante, e eu quero parabenizar aqui, mais uma vez, a Arco Futuro pela iniciativa, pelo desafio encarado de debater esses temas. E a gente percebeu aqui nesta última parte, uma avaliação interessante. Deixa eu achar minhas anotações aqui, né? A Maria comentando sobre alguns projetos em que houve a participação e soluções inovadoras, o projeto da Candelária, o projeto piloto com participação dos proprietários e dos beneficiários como sócios do projeto, o Restrepo, um projeto que o ponto alto é a necessidade da gente considerar a participação e a mistura das atividades comerciais, as atividades produtivas, junto com a moradia, para que essas coisas facilitem o processo de requalificação urbana. O Ricardo Jordan comentou bastante sobre a nova agenda urbana e tudo que foi discutido lá em Quito, particularmente deixando claro que em Quito ficou registrado no protocolo da nova agenda urbana onde nós queremos chegar. O grande problema é como que a gente vai chegar. De que jeito que nós vamos chegar nesse objetivo de conceder moradia digna para toda a população do planeta até 2030. E considerando também o que foi proposto lá na Convenção Habitat 3, de que esse desafio da moradia digna, ele deve incorporar e fazer com que haja interação entre as políticas públicas em todos os níveis de governo, municipal, estadual, que é o subnacional, e o governo federal. E o objetivo, acima de tudo, o desafio é da acessibilidade. Acessibilidade financeira, ou seja, as pessoas terem acesso à moradia, do ponto de vista financeiro, terem condições de pagar, e também acessibilidade física, e aí envolvendo os aspectos como a saúde, e claro, considerando as deficiências, pessoas que são portadores de deficiência terem acesso à sua moradia própria e adequada e construída para elas, uma moradia que seja acessível e considere a questão do gênero, e se falou aqui de empoderamento das mulheres, porque hoje uma grande parcela das famílias tem uma mulher no comando da família, e às vezes não tem um homem presente, e isso é necessário que se considere isto. Também a questão da idade, seja jovens que estão começando a vida, que não têm um portfólio, não têm um cadastro que lhes permita acessar um financiamento, seja os idosos, que na outra ponta têm a dificuldade de renda e não têm a perspectiva de um financiamento de longo prazo. Da mesma forma que sejam considerados os níveis de escolaridade, os níveis culturais de diversas parcelas da sociedade. Então, prover moradia digna para todas essas pessoas dentro desse espectro é, sem dúvida, um grande desafio. E o Ricardo elaborou um pouquinho sobre isso, falando do próximo passo da Habitat 3, que é a elaboração das diretrizes, dos guias regionais e que tenham em consideração os seus objetivos. Agora, o protocolo da Habitat 3, da nova agenda urbana, é global. Nós temos que particularizar isso para regiões, para nações, dentro da sua própria realidade. E ver de que forma esse desafio e essa política de moradia
permitirá o cumprimento da função social, da função econômica, territorial, enfim, a necessidade que nós temos de incluir a moradia como prioridade em políticas públicas. O Hamilton trouxe um projeto interessantíssimo que permitiria moradia digna para as pessoas que hoje estão na fila esperando a oportunidade de uma casa própria e, enquanto estão na fila, estão pagando aluguel. Mas não necessariamente pagando aluguel num ambiente que seja apropriado e não necessariamente um aluguel que esteja adequado à realidade da sua renda. Então, o projeto apresentado, ele propõe uma solução onde haja parceria e uma interação do setor privado juntamente com o setor público, cada um cedendo um pouco e fazendo com que haja a possibilidade de oferta no mercado de moradia digna, adequada, a um preço justo. Sem dúvida alguma, o projeto Lar nos desafia a pensar num novo conceito. E uma coisa interessante, nós lá na Prefeitura de Maringá fizemos um projeto para idosos, um condomínio especificamente projetado para idosos. Os alunos da Universidade de Arquitetura, os formandos da Universidade de Arquitetura, elaboraram o projeto, considerando todas as características de um idoso, e ali nós temos um processo de arrendamento vitalício. Viu, Hamilton? É um arrendamento vitalício. O idoso entra ali e aluga aquele espaço para o resto da vida, pagando 20% do salário mínimo. A propriedade é da Prefeitura, portanto, o financiamento é muito mais fácil, porque a Prefeitura tem garantia, tem lastro, tem condições de fazer esse financiamento e resolve um problema social. Quando aquele idoso falece, entra outro idoso. E esse é um processo interessante e que estaria muito, muito próximo do que vocês estão propondo. E o Ivanildo colocou para a gente a sua preocupação, deu um testemunho aqui, um depoimento, mas ele colocou uma coisa que começou fazendo essa colocação, que é a sua decepção com o poder público. E eu diria, Ivanildo, que não é só a sua. Tem muita gente decepcionada com o poder público. Mas agora, como representante do poder público, eu sou o ex-prefeito, então estou aqui representando nesse conceito justamente o outro lado da história, né? O setor da sociedade que precisa desenvolver e implementar as políticas públicas. Eu diria o seguinte: a decepção não pode e não deve ser concentrada exclusivamente no poder público. Talvez esse seja um dos grandes problemas que a gente enfrenta nesse país, porque é muito cômodo para a gente criticar, reclamar, achar ruim, achar defeito nos gestores públicos. Porém, é um processo de responsabilidade compartilhada, porque nenhum gestor público senta naquela cadeira, seja de prefeito, de governador ou de presidente, sozinho. Nós os colocamos lá. Então, o processo de amadurecimento político da nossa sociedade precisa acontecer. Nós precisamos ser mais criteriosos na escolha. Nós precisamos ser mais conscientes na análise de instrumentos que são colocados a serviço da população brasileira. E aí eu queria alertar a todos nós, como eleitores. Eu não sei quantos de vocês acompanham isso, mas hoje a legislação eleitoral brasileira estabelece que nenhum candidato a cargo do Executivo terá a sua candidatura homologada, ou seja, ele terá autorização para disputar a eleição, se ele não protocolar no Tribunal Regional Eleitoral, junto com o pedido de registro, um plano de governo. Tem que protocolar junto, no mesmo dia, a sua proposta de governo. Então, é muito importante que a gente analise esta proposta que está protocolada lá e que depois nos permitirá ter uma ferramenta de acompanhamento enquanto sociedade, enquanto eleitores, daquilo que foi prometido e daquilo que está sendo cumprido. Então, esse amadurecimento político vai ser fundamental para que a gente não tenha mais que se decepcionar tanto com os gestores. Mas, dentro desse contexto que foi discutido aqui, eu até faria mais uma consideração. Nós não temos muito tempo e, infelizmente, não vamos ter a oportunidade de um debate mais intenso, mas queria fazer uma consideração importante aqui. Tem alguns aspectos que precisam ser levados em conta, e aí eu penso que a academia poderia colaborar de uma maneira muito efetiva
com uma avaliação e com uma análise profunda, não só o curso de arquitetura, de engenharia, mas de urbanismo, mas também os cursos na área social, os cursos na área do direito, poderiam fazer uma análise a respeito desse assunto, porque nós temos que considerar os conceitos de sustentabilidade. E hoje está pacificado globalmente que adensamento e verticalização são sinônimos de sustentabilidade. É muito mais sustentável nós crescermos os aglomerados urbanos para cima do que na horizontal. Porque ao expandirmos os aglomerados urbanos na horizontal, nós estamos criando outros problemas, porque teremos que levar os serviços públicos, as escolas, as creches, os postos de saúde até onde estão essas pessoas morando. Criaremos problemas de mobilidade urbana, sem dúvida alguma, porque vai demorar muito mais tempo para eles virem de onde moram até onde trabalham, onde estudam, e nós vimos isso em alguns mapas colocados aqui hoje. Então, a verticalização e o adensamento são sinônimos de sustentabilidade urbana, mas precisam ser feitos de maneira a não comprometer a qualidade de vida das pessoas que passarão a morar nesses apartamentos. Então, também tivemos uma experiência interessante na nossa cidade. Nós criamos 70 quilômetros de eixos de verticalização, mas, ao mesmo tempo, expandimos as áreas de proteção dos córregos, dos corpos hídricos do perímetro urbano de 30 para 60 metros. Os 30 metros que são de proteção obrigatória e mais 30 metros que são de uso público não construtível. Ou seja, verticalizamos, mas criamos espaços e áreas verdes para que as pessoas possam conviver com as suas famílias, possam ter um espaço onde ter contato com a natureza e, portanto, ter mais saúde. São experiências e experimentos que estão sendo feitos. E o que a gente gostaria de colocar é que essas políticas públicas dependem de decisão dos gestores, e toda decisão é decorrência de informação. Quando você tem boas informações, você tem boas decisões. Quando você tem informação suficiente, a sua decisão fica mais próxima do coerente. Levantar informações que possam permitir ao setor público tomar decisões corretas é uma das grandes contribuições da academia. Subsidiar o poder público com informações consistentes, adequadas, que permitam a tomada de decisões corretas e também, por sua vez, adequadas à solução de desafios como esses que a gente está enfrentando. Então, eu gostaria apenas de ressaltar esse aspecto, lembrando que nós vamos ter, quando se fala em adensamento e verticalização, como uma alternativa para a solução de problemas sociais, e o que o Hamilton apresentou aqui não deixa de ser uma dessas propostas. O que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: do ponto de vista social, e nós estamos falando aqui de habitação social, muitas pessoas não sabem como viver dentro de um prédio. Nunca tiveram essa experiência. E não sabem como se comportar. E em vários programas do Minha Casa Minha Vida, nós, enquanto gestores, tivemos problemas seríssimos, porque as pessoas não sabem como lidar com esse negócio que é morar dentro de um imóvel único e que vai exigir dele determinados tipos de comportamento que ele não tinha quando morava numa casa. O processo de acompanhamento social, ele precisa ocorrer. E aí, em programas como Minha Casa Minha Vida, onde a decisão de quem vai morar onde é decorrente de sorteio, isto passa a ser um complicador de proporções descomunais. Porque todos nós conhecemos o princípio de Pareto, dos 80-20, provavelmente 80% das pessoas precisarão dos outros 20%, seja para gerar o emprego, seja para produzir a riqueza necessária para essa distribuição social. E aí o problema que nós temos é o seguinte: quem deveria morar em locação social, quem deveria receber a sua casa, como será esse comportamento? Porque a gente faz um condomínio do Minha Casa Minha Vida, e você passa 2 anos depois, você percebe que algumas pessoas evoluíram, melhoraram a casa, fizeram um jardim, colocaram um muro, colocaram um portão, enquanto outros continuam com a casa exatamente do mesmo jeito, só que 2 anos mais velha, mais suja, pendurando o varal na frente, a roupa na frente da casa, e sem sequer plantar um palmo de grama. Por quê?
Esta análise dessa diferença entre as pessoas, ela talvez devesse ser feita antes. E as pessoas que terão mais dificuldade de convivência no ambiente urbano serem tratadas de uma maneira diferente, receberem uma atenção diferenciada, serem incluídas num programa onde elas possam ser acompanhadas. E isso nos permitir puxá-las para cima e não fazer com que o comportamento delas puxe o entorno para baixo. São desafios. E eu penso que a academia pode, sem dúvida alguma, colaborar muito com a análise, com o estudo, com debates a respeito desse processo. E quem sabe um dia a gente até muda a regra do Minha Casa Minha Vida e permita que essa análise de comportamental possa ser feita antes do sorteio. E aí a gente tem condições de direcionar essas pessoas para onde elas tenham a possibilidade de receber maior atenção. O desafio aqui é inserção de uma política de moradia, ou melhor, uma política de moradia que permita a inserção das pessoas no tecido urbano. A pergunta que eu queria fazer agora para todos os nossos palestrantes, apenas para a gente conseguir obter um fechamento aqui do nosso painel: como você vê a perspectiva, a necessidade ou a conveniência de nós construirmos programas e políticas urbanas que efetivamente possam misturar, possam permitir que pessoas de baixa renda convivam dentro de estruturas urbanas onde o nível já estabelecido seja um pouco maior. Se isto é válido, se isto é complicado, se isto é um desafio a ser alcançado e que sugestões nós poderíamos ter para que se identifique uma solução para esse tipo de problema. E foi até mencionado aqui, às vezes existe uma resistência dos moradores a um programa de habitação social que esteja próximo ou no entorno de condomínios, no entorno de bairros que já foram estabelecidos num outro padrão. Como é que a gente encara esse desafio? Vamos ouvir a opinião de vocês? Ok? Por favor, Hamilton. Começamos então, Maria. No, just to make it very short. The first thing is that I think one of the Bem, em primeiro lugar, so I know and I understand that there are eu specific entendo needs for que há low-income necessidades housing, but I específicas think para that famílias de baixa renda. considering always as separate or things like that, my Mas experience não in podemos Colombia, or considerar my os elementos surprise when I was separadamente. working in A La minha Candelaria, experiência em La Candelaria, na Colômbia, foi a seguinte: a população é dividida em estratos, em faixas, como vocês devem saber. E eles não estão relacionados à receita daquela família, mas à área onde ela mora. Então, num lugar como Barcelona, onde eu vivo, muitas vezes as pessoas dizem: vocês não podem fazer uma estrutura muito legal, porque se o bairro, se a regeneração for boa demais, foi muito legal, isso vai levar as pessoas a uma próxima faixa, a um extrato novo. Mas eu acho que o objetivo principal é melhorar a qualidade de vida. O que quer dizer que a gente acredita no elevador social. Eu entendo que o objetivo principal de tudo aqui é que as famílias de baixa renda consigam melhorar de situação, consigam ter mais educação, melhores habilidades, um melhor trabalho. E o ambiente urbano precisa ajudar não só com políticas de moradia, mas com outras coisas também, para que essas pessoas tenham melhores oportunidades, no plural mesmo, várias oportunidades. Nós temos essa preocupação para que essas pessoas coexistam com o resto da população. Então, essa abordagem é muito estranha. Bom, Silvio, eu acho que esse é o principal
argumento ou vantagem desse programa que o Secov está apresentando, que é trazer as famílias de baixa renda para bairros nobres, bairros que normalmente seria inviável a produção de habitação de interesse social por causa do valor do terreno. E nesse modelo, onde existe uma concessão de potencial de construção adicional para os empreendedores incluírem empreendimentos voltados para a família de baixa renda, é aquilo que eu falei, ele é tão mais atrativo para o empreendedor quanto maior for o valor do terreno. Então, é lógico que existem várias dificuldades, você mencionou uma, né? A possível resistência daquela comunidade que está ali em receber essa população, mas aí é uma questão que a gente vai ter que ir trabalhando com ela, né? É uma questão muito cultural, nossa, mas que a gente tem que vencer isso e ir vencendo aos poucos. Só queria dizer que essa apresentação, não sei se o Tomás vai disponibilizar, mas ela está online. Quem quiser olhar a apresentação, ela está em Prezi, que é prizi.com/user/Milton Leite. E o texto que a gente produziu com o pessoal lá do Centro de Pesquisa em Políticas de Habitação da Universidade de Tecnologia de Delft, é um texto num formato acadêmico, é um texto bem detalhado e extenso. Ele também está disponível online no endereço bit.ly/Larsekov, tudo junto, Larsekov. Então, é isso. Essa é uma proposta para a gente tentar resolver ou combater esse problema de diferenciação regional em função das faixas de renda. Eu queria, respondendo aqui a pergunta do Silvio, eu entendo que eu tenho o maior carinho pelos agentes públicos, sei da dificuldade, hoje eu sou um gestor, sei que às vezes o cobertor é pequeno, não dá para atender todo mundo, e graças a Deus, né, tantos os arquitetos, as pessoas, a gente sempre, a nossa comunidade, um carinho, a dona Beth como prova, um carinho grande, a Adriana, um carinho grande, um respeito grande pelos profissionais. Infelizmente, né, é muita burocracia no nosso país, né, e mais uma vez eu quero, desculpa eu estar repetindo, né, essa questão, que acho que os três poderes nós temos que ter que se unir, né, se nós não se unir a tendência é ficar pior, e aí nós não sabemos aonde vai parar, porque a coisa está saindo, hoje saiu do controle. A comunidade hoje, infelizmente, tão abandonada. As pessoas estão sendo torturadas, né? Então, é muito. Então, nós temos que repensar algumas coisas. Eu queria contar aqui algum testemunho que nós tivemos, né, em 2011, 2012, né, com essa questão do Colombo, nessa questão, né, e aí eu fico triste, quando eu falo triste do poder público, aí agora cria uma lei, nós discutimos, você imagina como é que fica nós, líder comunitário, se cria um conselho gestor, lá se discutia, vai ter a família de uma área de risco, só que chega lá, esse pai de família, ele tem o seu comércio, que é o meio de ele sobreviver, de ele pagar uma faculdade de um filho, e aí hoje cria uma lei, hoje não vamos poder atender quem tem o comércio. Entendeu a situação? Como é que o poder público coloca a gente que estamos lá dentro? Então não há como chegar lá, se lá atrás as pessoas foram assistidas, ela tem seu comércio, foi construída a sua moradia, deu certo, uma coisa que foi discutida com a comunidade, porque hoje eu vou chegar, você não tem mais direito, então então tem que repensar, né, algumas questões. E outra questão também que eu estou preocupado, eu estou até conversando com o Wellington, ali, amigo também arquiteto, colega dele, esteve lá na comunidade, que eu estou preocupado com essa questão, que hoje lá na nossa comunidade, graças a Deus, eu tenho lá uma assistência, a comunidade ela tem uma assistência social. Nem toda a comunidade tem. Então existe uma realidade, caso que eu não conhecia, que eu não sabia, que hoje, através do trabalho de assistência social, a gente chegou ao meu conhecimento. Quer dizer, a família não chega, às vezes tem vergonha, não desabafa, não conta. Então existe uma realidade, pessoas às vezes que chegam o dia lá na minha comunidade que não tem o que comer.
Vocês imaginam, nós estamos aqui na cidade como São Paulo, dentro do Morumbi, tem pessoas lá hoje, tem um monstro lá dessa família, que ela vive na extremidade, sabe, de miséria, de pobreza. É tanto que eu estou lá, nós estamos, a minha filha, chegou lá, tem três jovens vivendo, uma deficiente, né, problema mental, outra irmã, vivendo num barraco, coisa desumana. Minha filha foi lá, fez um projetinho, né, fizemos um relatório, fez um relatório social, e eu estou indo lá construir essa casinha. Então a pessoa sabe. Então é uma realidade que existe. E outro problema que nós estamos tendo lá dentro, que vai ter que discutir a questão que hoje nós temos uma comunidade que existe lá o famoso gato da energia, vocês sabem, o famoso gato. Hoje eu estou com a comunidade, foi toda legalizada a questão da Eletropaulo, mas eu estou com as famílias, 70% das nossas famílias estão com o nome sujo. Você entende a situação que está? Então eu estou lá com um problema, e não sei como é que eu vou resolver isso aí. Então são questões que tem que ser, né? A pessoa ela tem ciência, que tudo bem que ela foi criada numa cultura que não pagava, mas tem que ter todo um trabalho de educação, um trabalho né? E esse trabalho a gente tem procurado, tem feito. Só que existe uma realidade, entendeu? Não dá para chegar lá uma conta de luz de 200, 300 reais, essa família não vai conseguir. Então são questões que tem que sentar, tem que discutir, tem que ter, sabe, política. Não é privilégio, a questão é uma realidade. Infelizmente, existe a realidade, não é querer esconder isso. Então, pessoal, eu acho assim que tem que... Né, a questão é muito importante, né, e essa questão da gente, né, que sim, eu quero aqui fazer também um convite a você, quiser visitar a comunidade, as portas estão abertas, vocês serão todos bem-vindos. Né, é um prazer, uma alegria de receber vocês. Né, eu acho que vem jovens. Eu acredito que, acho que essa juventude, eu acho que a sociedade organizada, é essa sociedade que vai mudar isso, porque se deixar um grupinho de burocratas, não vai mudar, vão ficar brigando, só pensando em si. Então essa é a juventude, são vocês, somos nós que vamos mudar, entendeu? Essa é a que eu tenho que falar para a minha comunidade, mudar, a minha família, as filhas estão lá estudando, vocês vão mudar, transformar essa comunidade. Imagina estar lá trabalhando com a Adriana, fazendo estágio, né? Brincar, né? Trabalhar com a Adriana e poder acompanhar a transformação da comunidade. Então, isso é, sabe? Então, acredito que a gente temos que nos unir. E muito obrigado. Né? Obrigadíssimo. Thank you very much. The ladies there approaching with a film again. A moça já está de novo com aquele cartaz de tempo para mim, então eu vou tentar ser bem rápido. Bom, sobre a pergunta, eu acho que depende. Depende de como você aborda a iniciativa. Se você aborda a iniciativa na construção de uma casa, por exemplo, numa commodity, etc., você está perdido. Construção de casas, o desenvolvimento de moradia tem uma significância que vai além. Não é apenas uma construção de um objeto, alguma coisa assim. Tem uma significância também cultural, econômica. Você precisa colocar todos esses aspectos na equação para resolver a questão corretamente. E aí a gente volta naquele processo do Habitat 3. Em 2014, quando isso começou, em Nova York, quando a gente começou a pensar em todas as ordens que iam passar para as diferentes agências sobre como abordar a Habitat 3, a gente recebeu a ordem de fazer um relatório regional. A gente tinha 5 relatórios regionais no Habitat 3, das diferentes regiões do mundo. Nós trabalhamos com o Escritório Nacional Regional do Rio de Janeiro para fazer esse relatório. E quando a gente aborda os atores, entre os atores estão os ministérios. Lembram do Fórum dos Ministérios que eu comentei? E eles disseram, a gente quer ter uma voz mais forte para o Habitat 3. Então a gente pensou em como fazer essa apresentação, porque naquele momento a gente percebeu que a urbanização, o desenvolvimento urbano, o desenvolvimento da moradia é um ato político, não técnico. Então, dissemos, ok, nós vamos escrever os aspectos técnicos dentro do relatório. E assim foi. Foi feito um manifesto político. Naquele manifesto político, no processo, o Brasil
apareceu em Nairobi durante a preparação para a conferência e falou: e o acesso à cidade, o direito à cidade? Porque o Brasil é campeão em direito à cidade. E aí que a agenda ficou muito política, porque os Estados Unidos ficaram contra, o Sudão também, e houve discussões terríveis sobre isso em relação à Indonésia e outros países na preparação para a Conferência 3. Mas o direito à cidade, no fim das contas, chegou-se a um consenso, chegou a um acordo e está lá na nova agenda. Então, se essa abordagem é feita dando direito a pessoas que não têm o direito, é completamente diferente. Aí você não vai chegar no objetivo principal. A gente precisa de certas obrigações. E com base nisso, você vai poder chegar no objetivo principal, novos projetos, novas formas de conquistar a qualidade de vida, que é o objetivo final. Nós vamos encerrando com essas considerações. Eu queria apenas lembrar que Barcelona, de onde a Maria vem, no distrito 22 Arroba, existe habitação social, onde os estudantes têm a oportunidade de morar num apartamento a um custo acessível. Só que é temporário. Eles têm que sair e dar lugar para outro. Existem legislações em Paris onde você pode ter, num desenvolvimento urbano novo, completamente revolucionário, às margens do Rio Sena, do lado da biblioteca François Mitterrand, habitação social, vizinho de prédios sofisticadíssimos. Você tem em Londres uma legislação que permite o desenvolvimento, a implementação de projetos habitacionais, desde que, no mesmo terreno, sejam construídas habitações sociais. Nós precisamos encarar esse desafio. Nós temos que ter a coragem de encarar isso. Eu fiz essa pergunta porque, enquanto prefeito, nós desenvolvemos um programa com o Ministério das Cidades e colocamos casas de recuperação de pessoas em situação de risco, recebemos o financiamento e misturamos essas casas dentro de bairros que já tinham infraestrutura e que a prefeitura tinha terrenos pequenos, às vezes não o suficiente para fazer uma creche ou uma escola. Nós repartimos esses terrenos e construímos as casas. Em alguns desses bairros, a gente começava a construção num dia, no dia seguinte estava tudo derrubado pelos próprios moradores que não aceitavam esse tipo de inserção social. Foi preciso um processo de convencimento. E eu quero encerrar com um pensamento. Eu quero encerrar dizendo a vocês o seguinte: qualquer empresa, uma indústria bem-sucedida, lucrativa, ela tem dentro do seu ambiente de trabalho um operário na linha de produção, um supervisor, um gerente, um diretor, um proprietário, de níveis sociais completamente diferentes. Mas é o fato de trabalharem juntos, em harmonia, com o mesmo propósito, que faz com que a empresa seja bem-sucedida. Se nós podemos passar 8 horas do nosso dia dentro de uma empresa, convivendo em harmonia, apesar das diferenças sociais, será que a gente não consegue morar junto? Fica aí o questionamento, fica a nossa dúvida, e quem sabe o nosso desafio para políticas habitacionais que precisaremos desenvolver em todos os níveis, municipal, estadual e federal. Parabéns mais uma vez à Arquifuturo, muito obrigado a vocês pela participação até agora e aos nossos palestrantes. Obrigado.